Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa primeira reunião do laboratório do ano. Professor Wellington Rocha, boa tarde. Boa tarde, professor Márcio. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Meu grande abraço e muito grato aí pela presença de todos vocês, que eu vejo aqui, professor Márcio, aumenta por segundo aqui a quantidade de participantes, né? Pois Para pouquinho é, era menos de 15 e agora eu vejo aqui mais de 30 em 1 ou 2 minutos. pois Então, é, professor. E, além de tudo, é uma audiência de altíssima qualidade. Se por você quê? Por quê, Márcio? Professor, você vai olhando as caixinhas ali. Primeiro, eu queria agradecer e, desde já, nominar ali o professor André Ramos. Boa tarde, professor André Ramos. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença e pela sua gentileza em aceitar o nosso convite de vir trazer um pouco da sua experiência aqui para o nosso público. O professor André vai ser o nosso debatedor aí de hoje, desta tarde. Estou vendo ali, professor, o professor Kassai, eu estou vendo o time quase todo de Controladoria e Finanças da FIPECAF. Eu estou vendo, professor Wellington, o professor Eliseu Martins presente aqui na nossa reunião. Eu estou vendo aqui, professor. Eu queria pedir para o professor Eliseu dar um alô aí para nós, Eliseu. Boa tarde. Eu é que tenho que agradecer pela oportunidade de continuar aprendendo com vocês aí. E um bom evento a todos. Obrigado, André, Márcio e Ele Wellington, em está nome com dentro. deles, a todos um grande abraço. Obrigado. O autor do livro mais importante de custos do Brasil, dizer que vai aprender conosco aqui. Eu imagino. Muito bem. Obrigado, Eliseu. É. E vários alunos e Ah, tá com dor ainda, teve ex-alunos. febre, né? Deixa eu só Vai realmente. demorar. Não, não tá. Pronto, já ativei o mudo aqui. Estou vendo também, né, professor, muitos alunos e ex-alunos do nosso curso de custos da FIPECAF, né, a pós-graduação em gestão de custos e negócios. Enfim, e a turma que está sempre conosco aí no laboratório, Wagner, Adriana, Vanessa, Wipstein. Pô, é uma satisfação começarmos o ano assim, né, professor? Sim, é isso. Então, professor Márcio, o modelo deste evento, né, o formato deste evento, veja se estou correto, professor Márcio, o básico, né, o eixo do evento é uma apresentação que será feita pelo professor André Ramos sobre gestão de custos, falando sobre as modernas ferramentas de gestão de custos, sobre aquilo que a Petrobras vem praticando em termos de gestão de custos, né? Essa é a ideia, por parte do professor André Ramos. E, na sequência, haverá um tempo aí para o André fazer a sua apresentação, e, na sequência, nós vamos abrir para todos os participantes que queiram direcionar perguntas ao professor André Ramos. E nós, o Márcio e eu, temos também aqui algumas perguntas, né, Márcio? Sim, algumas perguntas aqui que a gente preparou até para ajudar a direcionar um pouquinho a nossa discussão, né? Então, nossa sugestão, né, pessoal, é que, à medida que vocês forem ouvindo o professor André, vocês vão fazendo aí as vossas anotações para que depois a gente possa franquear a palavra para que vocês possam também participar aí desse debate de ideias. Isso.
Você quer fazer a apresentação do André, Márcio? Posso fazer, será uma honra poder apresentar o professor André. Então, o André, como já falamos, né, ele atua na Petrobras, ele é doutorando em Ciências Contábeis pela FUCAP, né, que tem a sua sede lá no Espírito Santo, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com especialização em controladoria, ênfase em custos e tributos pela UNED. E também é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Júnior do Rio de Janeiro. Ele tem uma sólida experiência em contabilidade, gestão de custos, controladoria e orçamento empresarial. Ingressou na Petrobras por meio de concurso público em 2005 e vem trabalhando nas áreas de avaliação estratégica tributária, planejamento contábil, contabilidade gerencial, contabilidade de custos e atualmente está na área de gastos, alocações e rateios, onde atua como gerente nesse momento. Portanto, percebam aí, né, a vasta experiência prática do professor André no que tange a custos. De 2013 a 2020, ele também trabalhou como consultor interno em temas relacionados à contabilidade e custos gerencial. Eu já nem lembro mais, André, há quanto tempo a gente vem juntos aí trocando ideia, discutindo custos e fazendo interações, né? USP, Petrobras e FIPECAF nessa área, mas já se vão pelo quase 2 décadas, né? Certamente, né? Acho que sim, acho que sim. Legal. Bom, o André é professor também da Universidade Petrobras, então isso é uma coisa muito comum aqui no nosso laboratório, né, pessoal? A turma com um pezinho na academia e um pezinho no mercado. Ele está lá desde 2006 na Universidade Petrobras, ministrando treinamentos diversos, né, para a formação de novos funcionários, aprimoramento profissional, desenvolvimento regional. Ele desenvolveu e implementou um MBA em Gestão Estratégica de Custos e promoveu a revisão do MBA em Gestão Contábil, treinamentos que, além de lecionar, ele realiza a coordenação técnica, né? Então, talvez muitos de vocês saibam, a Universidade de Petrobras é um exemplo no Brasil de grandiosidade, né? De uma universidade corporativa verdadeiramente. E desde 2001, ele atua em instituições de ensino superior, ministrando aulas em curso de graduação, MBA e mestrado, e certamente nós temos a grande honra de contar com o professor André no curso de pós-graduação em gestão de custos e negócios aqui da FPCAF. Professor Wellington, esqueci de alguma coisa? Não, não, o professor Márcio falou, claro, né, André Ramos e demais participantes, isso é um resumo do currículo do professor André. Apenas, se me permite, Márcio e André, compartilhar com todos e todas uma informação que André, você se lembra, muitos anos atrás, nós começamos a discutir no âmbito da Petrobras o desenho de um curso de MBA em gestão estratégica de custos, que acabou, por vários motivos, não dando certo com a FIPECAF, porém, na FIPECAF ele se transformou num curso de MBA e agora é um curso de pós-graduação de duração de 12 meses. E, por sinal, nesse semestre estamos com um número interessante de matrículas, né, Márcio? Queria Bastante. licença a todos para compartilhar com todos essa informação. Quer dizer, o nosso curso de pós-graduação em gestão de custos e negócios da FIPECAF, essa turma que começa agora no início de março, é uma turma que está com um número de matrículas bastante interessante. Bom, mas é isso. André, podemos passar então para o André, Márcio? Vamos lá, vamos lá. Estamos todos ansiosos, André, para te ouvir, né, a sua explanação, a sua explicação. E em seguida, como eu disse, nós vamos ter aí algumas perguntas, tanto do público como nossas. Com a palavra, então, professor André Ramos. Bom,
Muito obrigado, boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço imensamente a honra e o convite que me foi feito para poder estar aqui nesse finalzinho de tarde, conversando um pouquinho com vocês, com essa audiência super qualificada. O meu currículo, acho que a informação mais importante ali é dizer que eu sou torcedor do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Faltou essa informação relevante ali. Bom, eu não preparei nenhum material, nenhum slide para apresentar. Na verdade, eu entendi que a gente ia bater mais um papo, né, fazer mais uma conversa um pouco mais informal, até porque, né, se a gente for fazer uma apresentação um pouco mais prática, né, em relação a práticas da Petrobras, talvez a gente ficasse um pouco mais restrito, limitado, uma vez que a gente está, inclusive, em período de silêncio nesse momento, devido à divulgação recente do resultado do ano de 23. Então, eu me preparei mais para a gente conversar mesmo, né? E aí sim, elencando alguns exemplos de práticas da companhia, eu acho que a gente pode compartilhar, né? Então, acho que só para eu começar, que a gente podia tentar seguir dessa maneira, professor Márcio e professor Wellington, a gente fazer um papo, uma conversa, e aí a gente vai direcionando os temas, né? Mas em relação a essa questão que o professor Wellington colocou, e o professor Márcio, né, acho que a gente teve a oportunidade de se conhecer por meio do próprio laboratório aqui de custos. Acho que lá por volta de 2011 ou 2012, quando o laboratório faz essa integração com as empresas, com o mercado. Naquela ocasião, a Petrobras havia recebido um convite de participar de uma reunião, e a gente teve nessa reunião presencialmente, né? Não existia esse mundo digital tão aflorado como é hoje. Tivemos presencialmente numa primeira reunião. Ficamos bastante interessados porque aquela época ali de 2011, né, a gente estava atravessando ali, saindo daquela crise financeira de 2008, e a Petrobras ela estava com uma preocupação muito forte em relação à gestão de custos. Os nossos times de contabilidade societária, eles são altamente qualificados, né? Então, mas essa área de custos, né, ela acabava sendo um tema muito, às vezes, intrínseco aos processos de negócio, e a gente não tinha assim, uma equipe tão bem desenvolvida na área de custos, na contabilidade, né, no departamento financeiro. A gente, obviamente, né, fazia os processos de custos, né, para gerar informação tanto para o desempenho quanto para a própria contabilidade, mas a gente via a necessidade de capacitar o nosso time para que a gente pudesse desenvolver, né, projetos, né, implementar sistemáticas de gestão de custos na companhia. Aí foi interessante o convite na época, porque a gente estava justamente prospectando essa aproximação também com a academia, e vocês são uma grande referência para nós aqui. Já fizemos vários trabalhos juntos na área de custos e em várias outras áreas societárias, né, com participação forte do professor Eliseu, de outros professores, professor Nelson, bastante trabalhos que fizemos já juntos, né? Mas essa área de custos a gente precisou caminhar, e 2008 acho que foi um marco ali em função da crise. A empresa ela se preparou bem para entrar é, com técnicas de gestão de custos, e aí casou da gente, né, naquelas reuniões, né, a gente chegou a fazer uma apresentação lá sobre um pouquinho de sistema de informação, como é que a gente organiza nossas informações. A gente usa um método contábil de integração da contabilidade gerencial com a societária, chamado monista moderado, onde toda a entrada dos gastos eles vão pelo gerencial, vamos dizer assim, pelo plano de conta gerencial, que é um detalhamento dos gastos, e com uma combinação de classes de custos com objetos de custos, centros de custos, ordens internas e elementos PEPs, que são códigos do nosso RP. Eles juntam essas duas informações e geram uma classificação que pode ser um estoque, pode ser mobilizado, e aí isso permite que a gente tenha, primeiro, uma integração e uma amarração da informação gerencial com a societária, para que a gente não tenha números diferentes. E, por outro lado, também permite que a gente tenha um detalhamento no nível do gasto, né? Então, quando a gente olha para um ativo imobilizado que foi construído, a gente consegue identificar
cada parcela que foi consumida de recurso na formação daquele ativo. Então, esse método monista moderado, ele permite ter essa visão, isso está integrado com o nosso sistema, né, o nosso RP, e isso é transparente para o usuário, né? A gente tem diversas pessoas, mais de 30 mil pessoas imputando informações diariamente, o tempo todo, nesse sistema de informação, e a gente precisa ter uma robustez para garantir que no final do dia essa informação ela esteja íntegra. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, e aí teve essa conversa de desenvolver um curso, né? A gente chegou a fazer, né? Teve uma proposta interessante, mas por alguns motivos a gente acabou não indo em frente, mas eu fui perseverante bastante, briguei bastante, a gente conseguiu, para a gente foi um marco, né, ter esse curso interno, um curso de mais de 440 horas, só para falar sobre gestão de custos em empresas de energia. A gente conseguiu desenvolver esse curso e a gente, sei lá, rodamos 4 ou 5 turmas, né? A gente chegou à conclusão agora que os times estão qualificados, né? Esse time está qualificado e que agora talvez valha a pena a gente mudar um pouquinho a chave para inserir assuntos mais relacionados a questões de tecnologia, automação, ciência de dados dentro desse ambiente da gestão de custos. Então, essa acho que era um pano de fundo que eu queria colocar aqui, e aí complementar a fala do professor Eliseu, e dizer que é sempre um grande prazer falar com o senhor, desculpa, professor Wellington, é sempre um grande prazer estar com o senhor, e com o Márcio também, né? A gente já de longa data aí perseverando nessa área, e fico muito feliz de estar podendo agora contribuir também no curso, né? Na pós-graduação de gestão de custos da FIPECAF. Bom, acho que era esse o início, aí a gente pode seguir com uma conversa e fiquem à vontade para colocar as questões, a gente vai conversando. Tá. André, então, o que você quer? Então, eu estou entendendo, você não tem propriamente uma exposição, uma apresentação. É Não, mais um não, bate-papo. isso. Você estaria, então, a partir de agora, à disposição de todos e todas para que coloquem as suas perguntas a respeito das questões de gestão e mensuração de custos, de um modo geral, e particularmente na Petrobras, claro, respeitando-se aí os limites de confidencialidade que eventualmente possa haver na sua fala, André. Então, é isso, né? Podemos abrir para todos? Professor, eu não sei se a gente poderia fazer aquelas perguntas mais norteadoras, e aí ao final a gente ah, abre para pergunta, o que que o senhor acha? Eu poderia até começar, André. Pode Sim, ser, professor Wellington? pode. Por mim, sim. Então, uma primeira coisa, né, que a gente discute muito na área de custos é que, por exemplo, a gente fala bastante em gestão estratégica de custos, né? E muitas vezes, quando a gente vai acessar material, textos, aquilo que as pessoas chamam de estratégico, gestão estratégica de custos, de estratégico não tem nada. Mas a gente sabe, pela prática, que custos é um tema estratégico para as organizações hoje. Quer dizer, mercado competitivo, cliente exigente, preço muito apertado. Quer dizer, o que sobra para eu poder ter resultados adequados é a questão de custos. Então, custos é um elemento estratégico. E nessa linha, André, eu queria pedir se você pudesse falar um pouco para a turma sobre as principais tendências em termos de análise e gestão de custos na Petrobras que estão norteando, que estão moldando as decisões estratégicas de vocês, né? Então, como que as informações de custos, como a área de custos, como custos tem influenciado, né, tem participado das escolhas estratégicas da organização. Tá bom. Bom, acho que primeiro, né, tem às vezes o mundo real, né, ele fica desconectado da literatura, né? A gente não consegue ver se depara tão perfeitamente, né? A gente que estuda um pouco mais o assunto consegue identificar essa diferença entre a gestão de custos e a gestão estratégica de custos, e muitas vezes o termo gestão estratégica de custos me parece ser usado
talvez uma forma elegante, né, usar a palavra estratégica, né, mas é uma conotação completamente diferente em relação à gestão de custos. Então, primeiro, assim, acho que a gestão de custos, né, vamos dizer assim, tradicional, vamos chamar de gestão de custos tradicional, ela acaba sendo uma prática que é vital para o sucesso empresarial. Então, qualquer tipo de empresa, né, vai necessitar de usar gestão dos seus recursos, mas não fazer a gestão do recurso por si, mas para melhorar seus resultados, para otimizar os seus resultados, né? Então, quanto mais as empresas, né, conseguirem usar e aplicar as técnicas de gestão de custos, mais melhores serão os resultados. O que a gente percebe de tendência em relação à gestão de custos, considerando que esse tema, as técnicas de custos, elas já são maduras e consolidadas ao longo do tempo, mas a gente percebe, né, como tendência, a adoção de tecnologias inovadoras, como a própria inteligência artificial, que está disponível com bastante ferramenta, muitas automações, muita robotização, com o objetivo de melhorar a precisão na mensuração dos custos, sabendo que talvez o custo exato seja uma utopia, mas a gente sempre fica com esse dilema de buscar um custo exato, né? Mas, de certa maneira, essas ferramentas de tecnologia, elas permitem uma melhor apropriação, uma melhor alocação, uma melhor mensuração dos custos e também buscando eficiência nesse processo. Aí eu destacaria, assim, o que eu vejo particularmente como tendências na área de gestão de custos. Primeiro, a própria questão da tecnologia, com a possibilidade de uso desses softwares especializados, onde é possível fazer automação de processos, digitalizar algumas atividades, integrar informações e gerar relatórios em tempo real, para que as informações sejam mais fluidas, mais ágeis para o decisor, né, para quem está precisando tomar a decisão, além de uso de processamento em nuvem, né, que facilita o acesso em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, acho que, do ponto de vista da tecnologia, uma tendência forte é a gente usar isso a nosso favor, considerando as técnicas que já são robustas e são consolidadas na área de custos. E uma outra questão de respeito a um tema que é super relevante, importante, está na pauta das organizações e da sociedade de um modo geral, que eu acho que diz respeito à sustentabilidade, né? Então, acho que a adoção de práticas sustentáveis, como redução, por exemplo, de consumo de água e energia, pode gerar economia de custos, ao mesmo tempo contribuindo para a preservação do meio ambiente, né? Acho que, além disso, também, a gestão de custos pode ajudar, né, as empresas a direcionar os investimentos em energias mais limpas, mais sustentáveis, como eólica, solar. Então, acho que esses são os dois principais pontos ali que eu destacaria em relação a tendências, né? Então, acho que a questão da tecnologia, que é forte, está presente e está disponível, né? Não é mais algo que não é acessível, está bastante acessível. Isso requer que as pessoas que trabalham com essa área busquem, né, conhecer essas possibilidades de uso e a questão da transição energética que a gente está vivendo, que eu acho que a questão de custos também vai a reboque ali, né? Não tem, a gente já é desafiado diariamente aqui na própria empresa, né, de como é que a gente, dentro dos gastos de um projeto, por exemplo, como é que a gente segrega aquele gasto que está descarbonizando uma operação. Uma vez que, por exemplo, a gente fez um contrato grande que tem várias linhas, mas o fornecedor mesmo não nos diz, né, como cliente, né, ah, que aquela linha daquele contrato tem baixo carbono na operação. Então, essa vai ser uma necessidade, né, dos contadores, né, dos analistas de custos, das pessoas que trabalham com controladoria, de apontar, de conseguir mecanismos de identificação e mensuração desses gastos e de forma assertiva, né, para evitar greenwashing, por exemplo. Acho que é isso. Acho que essa é a minha visão inicial. Legal, André. Professor Wellington, você quer fazer alguma questão? Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu queria que a gente. Bom, primeiro que alguns participantes colocaram perguntas aqui no chat, né? Acho que o André poderia tentar, e na medida do possível, ver se responde alguma dessas questões. Tá, Tá bom. Posso ir te direcionando para facilitar a sua vida aqui, André? posso. Eu acho que nessa Pode linha sim.
desafios, né? O Taiguara fez uma pergunta bem interessante sobre o desafio que vocês tiveram, né? Ou o maior desafio na formação dos times da Petrobras. Então, a Petrobras é uma empresa muito tradicional em termos de área de custos. Há décadas que existe lá a área de custos. E acho que eu até emendaria, né, Taiguara, não só a questão do desafio da formação, mas também a questão mais atual, né, de como a tecnologia tem impactado isso. E aí, André, para você emendar, tem também aqui uma pergunta do Isael, a respeito do posicionamento da área de gestão de custos no organograma. Então, se você puder dar uma noção para o pessoal, como é que vocês Uhum. estão divididos, né? Sim, Organizados. certo. Matamos duas questões. Tá bom, tá ótimo. Obrigado pelas perguntas, Taiguara e Isael. Bom, acho que realmente é um desafio gigantesco a gente capacitar as equipes, porque nesse tema, porque primeiro que a empresa ela é muito grande, então são muitas pessoas, a gente tem uma certa rotatividade de pessoas, porque algumas pessoas trabalham no regime de contrato, e essas pessoas têm alguma rotatividade. Trabalho de Então, a gente tem o orçamento. nosso time fixo, que é o nosso corpo técnico, né, que são pessoas da companhia mesmo, empregados da companhia, admitidos por concurso público, que são alocados nos diversos processos, e a gente tem contratos em que a gente também conta com pessoas que prestam serviço. Então, assim, se a gente for olhar especificamente para esse público que lida com esse tema de custos, a gente poderia dividir em algumas camadas, né? A gente vai ter a camada inicial, que a gente chama de apropriador de gasto, é aquela pessoa que está descentralizada. Nós, quando implementamos o nosso ERP em 2004, nós tomamos uma decisão de descentralizar o input da informação. Então, quem faz a entrada de dados está descentralizado na companhia, nas diversas áreas, operando os módulos respectivos ao seu processo. Então, a pessoa do RH aponta custo no sistema, a pessoa da logística aponta custo no módulo, melhor dizendo, que ela lida, a pessoa da produção também faz isso, mas custos para eles é algo que é transparente. Na verdade, eles precisam saber dos seus processos. Então, a gente precisa sistematizar algumas interfaces, mapear as operações e, mais ou menos, eles vão trabalhar com códigos e vão imputando aqueles códigos ali. Então, a gente tem um exército de gente, de 30 André, mil André, pessoas. André, Sim, me permite um instante, André? claro. Eu me lembro que uns tantos anos atrás, a Petrobras tinha um problema de alto nível de retrabalho da classificação dos gastos. Ou seja, isso que você acabou de falar, que as áreas fim, né, no operacional, entre países que no chão de fábrica, nas plataformas, etc., Uhum. ah, faziam uma primeira classificação dos gastos, mas depois havia muito retrabalho porque as classificações não estavam corretas. Uhum. Você se lembra desse problema? Como é que ficou isso na Petrobras? Lembro sim. Inclusive, a área que eu sou gerente hoje é que cuida desse assunto. Eu ganhei esse presente. O que que acontece, né? Com o passar do tempo, né? Aquela época que nós conversávamos, professor, a gente tinha ah, ah, pouco tempo, já era um tempo, uns 6, 7 anos já do uso do nosso RP, mas é um pouco tempo ainda considerando a complexidade do negócio. Então, hoje a gente já tem mais de 20 anos que a gente usa esse ERP. Obviamente, a gente fez um projeto agora recente de adaptação da tecnologia do ERP, né, de processamento em nuvem, mas o que a gente fez ao longo do tempo, a gente foi criando muitas regras de validação. Essas regras de validação, tipo combinação de códigos que são possíveis, esses que são possível, passa. Se for uma combinação que não é possível, aquela combinação a gente não trava, a gente poderia travar e o usuário não conseguiria dar sequência, mas a gente entende que se a gente travar, dado a quantidade de consultas que esse robozinho tem que fazer, ele acabaria comprometendo a performance do sistema,
porque é um volume muito grande de acesso a tabelas. Então, o que a gente tem hoje facilita muito quando tem alguma combinação que pode parecer estranha, a gente tem uma lista de crítica que a gente vai nela mais facilmente. Então, a gente consegue, né, dessa maneira, já se antecipar a possíveis erros. Existem ainda erros de apropriação, isso é comum em toda empresa, né? Toda empresa pode fazer algum registro que errou mesmo, foi um erro, ou foi uma interpretação indevida de um pronunciamento contábil, ou um desenho que não estava adequado, e você precisa fazer uma reclassificação, uma correção, acho que todo mundo convive com isso, mas dado a dimensão da Petrobras, isso era um volume muito grande, a gente conseguiu reduzir substancialmente com o uso de tecnologia, com regras de validação. Além do uso da tecnologia, houve um processo de treinamento das Exato. pessoas da ponta operacional? Perfeito, perfeito. Aí foram dois processos, né? Validações sistêmicas e educação, né? Então a gente começou a trabalhar com muito treinamento, a gente desenvolveu uma carteira de treinamento, que no início a gente fazia tudo muito presencial, então levava muito tempo, porque a gente tinha fila de espera, eram poucos instrutores para treinar muita gente, então ficava praticamente ali com a agenda bastante comprometida. Com o passar do tempo, a gente conseguiu desenvolver EADs, deixar treinamentos, alguns treinamentos gravados. No início, esses treinamentos eles eram necessários para que a pessoa conseguisse um perfil de acesso no próprio sistema. Então, a gente só liberava o perfil de acesso para a pessoa imputar a informação se ela fizesse o treinamento e tirasse uma nota lá, 7, 8, enfim. Enquanto a É, pessoa não conseguisse essa nota, ele tinha que voltar a fazer o treinamento voltar e tal, e treinar. e Tá. aí liberava o acesso. Não era garantia que ele ia fazer certo, né? Mas pelo menos era alguma coisa de educação que a gente dava no início. Então, aí assim, nesse sentido, a gente pode dizer, né, pegando ali a pergunta do Taiguara, que a gente tem um público muito disperso para treinar, que é um público que a gente precisa muito mais sensibilizar o efeito de um erro do que propriamente dar um treinamento de custos, porque não é a praia deles, eles não estão lidando com a informação de custo. O cara está numa plataforma produzindo petróleo e no final do dia o que ele quer entregar é petróleo produzido, ele não quer entregar um relatório de custos. A pessoa está lá no RH, fazendo o processo de RH, ele não está preocupado muito com a controladoria. Então, ele está lá fazendo o processo dele. Então, para esse público, o treinamento é muito mais de, olha, se você fizer errado, e vai ter essa consequência, né? Vai impactar um indicador, né? Vai impactar a remuneração variável, vai ter impactos. A gente pode ter problemas com pagar mais imposto do que devia ou menos, né? Enfim, aí obviamente que a gente vai ter as áreas de controle que sucedem o processo, que vai dar as garantias de que não vai passar erro para o mercado, por exemplo, né? Então, a gente é bastante escrutinado de tudo quanto é lado, né? Auditoria, tribunais, né? Mercado. Então, a gente está ali bem na vitrine, né? A gente é bem analista de mercado o tempo inteiro. Então, a gente tem, que eu vou chamar aqui de goleiros, né? Então, a bola passou no primeiro, na linha de defesa, vai ter um segundo, até chegar no goleiro final. Então, a gente vai ter etapas de controle. Então, para esse grande público, Taiguara, a gente tem treinamentos de sensibilização, né? Mas aí depois a gente pode evoluir. A gente vai ter uma pessoa que a gente chama de analista de gasto, que é aquele colega da gente que já é uma pessoa já especializada com entendimento de custo. Então ele está nas unidades. Ele meio que está ali, ele meio que fala assim, olha, eu tenho um centro de custo aqui e alguém poderia, por exemplo, por erro, lançar um gasto no meu centro de custo indevidamente. Então, tem alguém lá checando aquele centro de custo. Aí você podia falar assim, poxa, mas você não consegue fechar esse centro de custo? Tipo, deixar lançar ali só algumas pessoas ou só alguns processos? Aí, de novo, se a gente fizer isso, a gente trava, porque trava o sistema, porque isso vai gerar muita lentidão e o nosso sistema ele está o tempo inteiro com grande volume de dados. Então, isso é muito mais um procedimento. O analista, ele tem lá queries, ele tem ferramentas de análise para poder verificar se tem alguma inconsistência e aí solicitar a correção. Aí, subindo um pouquinho mais, a gente vai começar a especializar mais. Tem o próprio time da contabilidade, que é esse que eu falei, né, que a gente capacitou o nosso time praticamente todo,
E tem um time que, do lado da contabilidade, que é par da contabilidade, que é a área de desempenho, que faria o papel da controladoria. Então, essa área de desempenho, ela olha muito para a questão dos indicadores, do orçamento, né, de metas, e a contabilidade, ela fornece informação para essa área, então, uma área parceira, mas, ao mesmo tempo, a gente está olhando para o societário, né? A gente tem que garantir que aqueles gastos foram apropriados de forma correta para poder gerar informação contábil societária para o mercado de forma certa. Então, esses atores de mais alto nível, que mais centralizado, aí a gente tem uma capacitação mais avançada, que é esse MBA. A gente tem pessoas que vão fazer mestrado, doutorado também fora da companhia, né, para se especializar. Então, a gente, mais ou menos, é assim que a gente tem esse desafio de treinamento que ele trabalho de formiguinha, vamos assim dizer. A gente nunca vai poder deixar de fazer, não é garantia que o treinamento corrige, mas a gente tem um certo conforto que, com a informação disseminada, a gente evita erros potenciais. Então, a gente nunca vai deixar de dar os treinamentos. Então, as equipes vão estar sempre sendo capacitadas. E como é que a gente está organizado? Isso depende muito do modelo de gestão, né? Quando muda a administração pode trazer, o administrador novo, ele pode trazer crenças, cultura que ele entende que faça sentido dentro daquele modelo, experiências de outras empresas que aquele administrador passou. Isso vai endereçar para o modelo de gestão, e esse modelo de gestão vai acabar desdobrando a estrutura organizacional. Então, a gente já andou muitas vezes, né? Então, por exemplo, certo momento, a gente teve uma área chamada contabilidade gerencial, uma gerência de contabilidade gerencial dentro da contabilidade, que calculava indicadores, né? Trabalhava muito com papel de controladoria e desempenho do que propriamente contábil societário. Foi até a ocasião que a gente se conheceu, professor, né? Com o nosso colega lá, Carlos Alberto, né? Então, ele conduzia esse processo. Depois mudou a Ele administração, está por aí ainda? ele aposentou, ele Ah, aposentou, por Carlos ele Alberto. aposentou. Então, a gente depois migrou essa organização. O que que aconteceu? A gente criou uma área de controladoria que não tinha. A Petrobras tinha uma área de desempenho. Esse desempenho fazia o papel de controladoria. Então, foi criada em algum momento uma área de controladoria. E toda essa parte de custos, ela foi migrada para a área de controladoria. Num outro momento, essa área de controladoria voltou a ser desempenho, que é mais ou menos o modelo atual, para encurtar a história, mais ou menos o modelo atual. Então, assim, em 2019, a Petrobras adotou um modelo de gestão baseado em valor. Então, o nosso modelo de gestão é o modelo baseado em valor, endereçando lá para o EVA, para o valor econômico adicionado. Esse é o modelo de gestão. Não é só uma métrica de cálculo, mas as nossas decisões estão direcionadas para a geração de valor. Isso rebate num sistema depois de recompensa e reconhecimento por meio de remuneração variável. Então, existe toda uma governança sobre isso. Então, no modelo atual, como é que funciona hoje a área de custos, né? A gente vai ter a área de contabilidade de custos, vamos assim dizer, dentro da contabilidade, o foco principal é a contabilidade societária, apuração de CPV, apuração dos estoques, mas aí precisa dar no nível de detalhe grande, considerando que a nossa operação é uma operação de produção conjunta, né? Então, quando a gente produz o derivado do petróleo, a gente tem um problema de rateio inicial, né? Então, a gente precisa ter essa informação muito bem segmentada. Então, tem um time grande ali para calcular o CPV da companhia e o estoque, né? E vai ter o outro lado da informação de custo, que é mais gerencial, que aí vai estar lá com o time do desempenho. Então, a gente está meio que dividido, né? Uma parte está na contabilidade, com foco mais societário, e uma parte está no desempenho barra controladoria, que é um foco mais de controle, acompanhamento, né? Controle de processo de gestão. Acho que da pergunta do Taiguá, acho que eu respondi as duas, professor Márcio. Legal, Acho que legal. sim, né? André, eu queria juntar outras perguntas e na linha do que você acabou de falar agora. Então, o Ibsen está colocando aqui, você lá no começo falou brevemente sobre a integração entre contabilidade gerencial e societária, né? E o que a gente tem visto muitos estudos, muitos depoimentos, né, de CFOs,
de controllers, de que com o IFRS a gente tem conseguido fazer uma aproximação muito maior dessas duas contabilidades. Então, se você pudesse contar um pouquinho sobre essa integração, e aí aproveitando, o Israel perguntou se você pudesse já na mesma questão falar se vocês usam ou não o custo padrão, o custeio padrão, como que isso é feito, né? Se existe comparação, análise do real e projetado. E também, deixa eu pegar aqui, alguém perguntou sobre os métodos de custeio que vocês usam na parte, principalmente, o Cleiton perguntou, né? Qual é o método de custeio adotado? Você acabou de falar que é um modelo de produção conjunta, certamente uso absorção para fins societários, mas gerencialmente, né? Que outros métodos de custeio vocês utilizam? Tá, Dá então para juntar tudo aí? acho que sim, vamos por partes, né? A integração da contabilidade gerencial com a societária, a aproximação em relação ao IFRS. Bom, como é que a gente pode tratar esse tema? Talvez eu tenha viés nessa resposta, porque eu sou muito gerencial, então eu entendo que existe uma segregação, sim. Eu acho que sim, aproximou a informação, né? Mas o que a gente entende por informação gerencial, muitas das vezes a gente pode usar uma metodologia de custeio que não é prevista numa norma contábil, né? Então, por exemplo, o custeio variável, a gente pode adotar o custeio variável para avaliar a margem de contribuição do ponto de vista de avaliação de unidade de negócio, pode fazer bastante sentido, mas quando a gente vai fazer o reporte para o mercado, a gente vai seguir lá o CPC, a norma do CPC, né? Então, mas, de toda maneira, né, acho sim que tem uma aproximação quando a gente olha para a informação para o segmento de negócio. É uma informação super interessante, que é reportada conforme uma norma contábil específica, e também uma informação relevante para avaliação de negócio. Então, existe aproximação? Sim, existe. Mas a gente entende particularmente que ainda são duas vertentes. Esse é o nosso entendimento, eu não quero dizer que estamos corretos, tá? Mas é a forma como a gente entende. Existe uma vertente que é a informação gerencial no nível de detalhe de gasto que a gente precisa ter para contribuir com as diversas demandas de solicitação de informação que pode chegar, e aí chega a demanda de tudo quanto é tipo. Eu quero olhar uma unidade de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo. Então, a gente tem que ter condição de ter informações detalhadas no nosso sistema de informação para que a gente possa gerar visões de informação diferentes. E a gente tem a nossa contabilidade societária. Então, assim, como é que a gente. Acho que alguém até fez essa pergunta aí antes. Como é que a gente faz a nossa contabilização? Que é um pouquinho diferente, mas no final ela converge para o tradicional. Tudo que é gasto, e aí a gente está falando de gasto independente de classificar o gasto, se é custo, se é despesa ou investimento, todo recurso adquirido, ele é registrado inicialmente por um grupo de contas que a gente chama de contabilidade gerencial. São contas de gastos. Então, por exemplo, a gente fez um contrato de consultoria. Esse contrato de consultoria é um gasto, mas foi uma consultoria para aplicar na área administrativa. Então, é uma despesa, a classificação é despesa. Eu não contabilizo como despesa, a gente contabiliza como um gasto. E a gente associa um objeto de custo. O que que é um objeto de custo? É um código, um coletor de informação, que pode ser o centro de custo, que é o mais tradicional, pode ser um elemento de projeto, que a gente chama de elemento PEP. Quando a gente vai abrir um projeto para fazer uma construção, por exemplo, eu abro um código e vou acumulando tudo naquele código ali, com as diversas classes de custos. Classe de custo, né? Vou pegar aqui o livro do professor Eliseu Wellington Rocha, de contabilidade de custo, material, mão de obra e custo indireto. Detalhado, bem detalhado isso, o material, matéria-prima, a mão de obra com um detalhamento grande ali dentro, com rubricas salariais, e os custos indiretos bem detalhado, né? Então, assim, a gente registra inicialmente nas classes e associado a um objeto. Existem tabelas no sistema
que combinam essas duas informações e faz a classificação contábil. Então, a gente tem um cronograma corporativo que, num determinado dia do mês, à noite, a partir das 19 horas, a gente roda um job de sistema que chama alocações. E o que são essas alocações? O sistema vai varrer todo o registro que foi feito e vai alocar essa classe de custo de consultoria, mais esse objeto de custo, que é um centro de custo, que na quinta, sexta e sétima posição tem um código de atividade ADM, ele entende que isso é uma despesa administrativa. E aí ele faz um lançamento contábil. Ele credita uma outra conta, que é uma conta gerencial de passagem, e debita uma conta de despesa. Então, eu consigo olhar, ao mesmo tempo, a DRE, com a despesa, e consigo também ter a visão de acompanhamento orçamentário do gasto. Então, a gente entende que esse nosso grupo de informação de classes de custos é a base para a gente fazer nossa contabilidade gerencial. A partir disso, a gente consegue gerar várias informações. Por exemplo, a gente atua no ambiente regulado, a Agência Nacional do Petróleo, ela nos exige informações gerenciais de custos. Não são as informações que estão no formato da DRE societária. São informações que a gente precisa elaborar para a ANP. Ele tem um relatório chamado RGT, Relatório de Gastos Trimestrais. Ele tem um modelo, um template, e a gente precisa colocar ali nas linhas que ele entende que ele quer administrar os custos do concessionário. E a gente tem que fazer isso. Eu só consigo fazer isso porque eu tenho esse detalhamento de informação gerencial. Porque se eu fosse direto com a classificação direta para o ativo, para o estoque, para o imobilizado ou para a despesa, eu não consigo detalhar a natureza que compõe aquele ativo, aquela linha de custo, né? Porque ali dentro tem várias coisas, eu não consigo detalhar. Então, a gente entende que, a partir disso, a gente faz painéis e a gente vai olhar, né? Então, assim, ó, se a empresa entende, por exemplo, que P&D, pesquisa e desenvolvimento, para fins gerenciais, é CAPEX, mas para fins societários, P&D é uma despesa, eu convivo com isso facilmente. Eu consigo reportar no relatório societário na linha de despesa, porque eu crio uma regra sistêmica para liquidar aquela combinação de classe e objeto para a linha de despesa de P&D, mas ao mesmo tempo, para eu fazer o acompanhamento gerencial, eu consigo dizer quanto que eu tenho gerencialmente, eu entendo que P&D é investimento, orçamento de capital. Eu consigo colocar isso lá no orçamento de capital para fazer o acompanhamento. Então, assim, a gente entende particularmente que há uma forte proximidade entre a contabilidade societária e gerencial, mas ainda existem lacunas. André, me permita, Sim, sem querer claro, atrapalhar a sequência, eu imagina. sei que tem várias outras perguntas aí na fila, né, Márcio? Mas você falou agora há pouco em CAPEX, em contraposição a OPEX, Certo, e outro dia eu ouvi falar que tem uma tal de ABEX, é isso mesmo? certo. É isso, ABEX. Apex. Como é que é essa trilogia? OPEX, CAPEX, ABEX. Certo. Abex é o gasto com abandono, né, que é decorrente daquela provisão de abandono, né? Então, como a gente opera um ativo, né, que de certa maneira a gente precisa, ao concluir a operação, recompor a área. Então, no momento que a gente está fazendo a exploração inicial ali, a gente precisa fazer uma provisão de abandono. Essa provisão de abandono, ela vai entrar como um passivo e ela vai fazer parte do custo do ativo. Ela vai ser ativo. Ao longo do tempo, esse ativo ele é depreciado e esse passivo ele é corrigido, de tal forma que quando eu for abandonar a operação, a gente tem que pagar a reconstrução da área, questões ambientais, etc. Então, esse Pode-se gasto, dizer que o ABEX está dentro do CAPEX? perfeito, é isso, é uma segregação gerencial, é como se CAPEX fosse, mas dado que isso é tão específico, para a gente não confundir com os investimentos de capital propriamente dito, na verdade isso é uma questão regulatória, a gente separa em duas linhas. Perfeito, o ABEX está dentro do CAPEX, mas a gente faz isso de maneira separada, tá bom? A outra questão foi relacionada ao custo padrão, se não me falha a memória. Se a gente usa o custo padrão. Sim, a gente usa o custo padrão.
a gente usa, na verdade, a gente chama de tarifa. A gente usa uma tarifa padrão no custeio, e essa tarifa, ela, ela não é bem, ela não é bem o custo padrão como a gente conhece o custo padrão, da gente pré-determinar o custo, depois acompanhar o custo real, verificar a variação, endereçar, né? A gente faz isso lá no desempenho. O desempenho tem indicadores para fazer acompanhamento de custo, variação de custo, e vai endereçar para os responsáveis para poder responder, criar plano de ação e vai acompanhar. Na contabilidade, o que a gente faz, a gente usa uma referência defasada no tempo, em relação a quanto que deveria custar aquele processo. Ela é defasada no tempo, então a gente considera um custo real do passado, defasado 2 meses, e a gente cadastra esse custo como se fosse o padrão. No final do mês, no final do mês, aquilo é quando os gastos são encerrados, ninguém mais pode fazer apontamento de gasto, o sistema recalcula essa tarifa para uma tarifa real e aí ela contabiliza possíveis diferenças. Então, assim, a gente utiliza essa sistemática que talvez seja muito mais sistêmica do que propriamente a técnica do custo padrão. O endereçamento do custo padrão está pelo orçamento, né? Então, lá no orçamento, a gente vai ter o quanto que deveria ser, porque a gente, no ano anterior, né, nós fizemos o nosso planejamento e quantificamos, e agora a gente está realizando, então vai ter a diferença, vai ter a comparação entre o real e o planejado. E aí as variações levam para um comitê para discutir RACs, né, reuniões de análise crítica, com os executivos ali, ó, tem diferença aqui, o que que você tem, como é que você faz para voltar aqui para a referência, tá? A outra pergunta, Márcio, me desculpa, eu esqueci. A terceira, eram três. Eu tinha me perguntado sobre a integração da contabilidade gerencial financeira, sobre o ciente uso custo padrão. E Ah, o outro era o método de custeio. principalmente os gerenciais, né? Isso, método de custeio. E, bom, a gente usa o custeio por absorção, né? Então, é o método que a gente utiliza. É, e aí tem que considerar que a gente tem negócios diferentes. A gente é uma empresa que produz petróleo, que eu já poderia tomar a decisão econômica neste momento de vender o petróleo in natura. A gente pode processar o petróleo e vender um derivado de petróleo. Então, aqui nesta etapa, eu estou num processo industrial, que eu tenho um derivado. A gente tem operação com gás, tem operação com energia. Então, tem negócios distintos dentro dessa grande área de energia, né? Então, a gente usa o custeio por absorção societário. Para fins gerenciais, como é que é o nosso modelo de avaliação? A gente trabalha com o modelo, com orçamento, na visão de gasto, mas no passado, antes de 19, o orçamento era o principal guia de tudo. Então, assim, quando estourava o orçamento, por exemplo, você tinha reflexo nos indicadores. Então, o orçamento acabava, em alguns casos, tolhindo alguns negócios que não estava previsto, né? Se eu fizesse, eu saberia que teria alguma consequência por indicador. Quando a gente migrou para o sistema baseado em valor, o orçamento é uma referência. Então, a gente continua usando gerencialmente o orçamento, mas ele é uma referência. Eu quero dizer o seguinte: se a gente eventualmente ultrapassar o que está orçado, mas a gente comprovar que aquilo gerou valor dentro da metodologia de EVA específica para a gente, que a gente tem uma metodologia específica, como eu falei, não é apenas calcular o NOPAT menos encargo de capital, mas a gente colocou isso dentro do processo. Então, a microdecisão ela está direcionada por uma entrega de valor. Na microdecisão, por exemplo, eu vou alugar um prédio, vamos imaginar que a gente tem um problema, que a gente tem um prédio, mas a gente não tem, não cumpre uma característica do corpo de bombeiro, por exemplo. Eu teria que ter uma escada externa. Eu poderia colocar mais gente nesse prédio, mas como eu não tenho escada, eu vou alugar um outro prédio. Então, eu vou ter que decidir se o que que vai valer a pena, alugar ou construir a escada. A decisão aqui é custo-oportunidade. Então, tem que olhar pelo custo de oportunidade. A gente tem as taxas calculadas por segmento, o WACC por segmento, e esse cálculo ele é feito e a decisão é tomada. Então, a gente comprova que teve entrega de valor, e se aquilo não estava orçado, ok, o orçamento é minha referência, eu não vou deixar de fazer porque não estava orçado, desde que eu entregue valor. Então, esse é o direcionamento gerencial. Então, tá guiado dessa maneira agora.
tá? Então, assim, só para fechar, o societário é a absorção com custeio da produção conjunta, né? Então, a gente usa o método da margem bruta percentual do valor líquido de realização estimado. Está no livro do Hornigren, esse nome, esse método que a gente utiliza, né? Que nada mais é do que volume vezes preço de referência, faz uma média ponderada e todos os produtos, em tese, têm a mesma margem percentual, né? Esse é um método que a gente utiliza. De certa maneira, também está previsto lá no CPC. Opa, te interromper um pouquinho, André. Tudo bem, mas Sim. também está no livro do Eliseu, tá? Claro, claro, está O no livro livro do do Eliseu professor Eliseu. Martins Inclusive, lá tem mais também, métodos, acho o que são 9 critério de métodos, se não me alocação engano. de custos conjuntos proporcionalmente às margens de contribuição tal. Isso, exatamente. É isso aí. Então é isso, a gente usa a absorção com o custeio da produção conjunta e também o gerencial tá guiado dessa maneira pelo sistema de valor. Legal. André, tem uma pergunta aqui do Lucas, lá dos Correios. Aliás, a turma dos Correios está sempre presente aqui nos nossos encontros, né, professora Raquel? Felizmente. Inclusive, ano passado eles fizeram uma sessão muito interessante aqui, apresentando. Ô, Márcio, chegou a Raquel, é a coordenadora do curso de custos, caramba, merece uma apresentação especial aí. Está conosco. Por favor, Raquel, fala um oizinho para a turma, então. Boa tarde a todos. Desculpe, gente. Boa tarde a todos. Obrigada pela palavra. Sinto muitíssimo por não ter conseguido entrar antes, mas estou começando a acompanhar a discussão aqui. Vamos lá. Tá. No final, Raquel, você dá uma palavrinha para a turma. Então, André, o Lucas colocou aqui, e acho que tem bastante a ver com essa questão de métodos de custeio, né? Ele pondera que, tendo em vista a natureza, né, de uma indústria de energia e os desafios associados à volatilidade dos preços de petróleo e flutuações de mercado, como é que vocês tratam a questão do equilíbrio entre a estrutura de custos fixos e variáveis, né? E se a proporção de custos fixos for significativamente maior, ele pergunta que estratégias vocês adotam para mitigar os riscos associados a essa composição e garantir uma flexibilidade necessária para você lidar com as mudanças, né, nesse ambiente que vocês vivem. Excelente pergunta, Lucas. Obrigado pela pergunta, excelente. Bom, a gente é uma empresa de commodity, né? Então, uma empresa de commodity, ela não pode se dar o luxo de navegar nos preços, porque esses preços flutuam bastante, né? O preço de petróleo é uma variável importante na economia, né? Então, dependendo das políticas públicas que forem adotadas, pode ter algum tipo de controle de preço, intervenção, e a empresa ela precisa gerar valor no final do dia. Então, o nosso guidance em relação a esse tema é que a gente tem que ser uma empresa resiliente a preços baixos, de forma que a gente consiga capturar o maior valor possível no momento em que esse preço está mais alto, e também a gente tenha a menor dor possível quando o preço despencar. E isso requer, né, um trabalho duro que foi feito ao longo dos últimos anos, é, em relação à gestão dos recursos, né? Então, aquele dever de casa, revisitar contratos, aumentar a produtividade, trabalhar com os incentivos adequados, evitando incentivos perversos, do tipo de criar algum tipo de meta que possa gerar conflito com uma outra área, e aí no final do dia a gente acaba não gerando o resultado esperado. Então, também somos uma empresa de capital intensivo, então certamente a proporção de custo fixo ela é muito maior do que a proporção de custos variáveis, né? Então, o que a gente tenta fazer, a estratégia que a gente utiliza, é o ganho de escala. Então, a gente trabalha com muitos recursos compartilhados em pool, porque de outra maneira seria muito caro, muito oneroso para a companhia manter contratos específicos para negócios isolados.
Então, por exemplo, quando a gente está operando no campo de petróleo, a gente tem um recurso crítico que é muito oneroso, que é a sonda de perfuração, custa mais ou menos US$ 100.000 por dia o aluguel desse recurso. Eu poderia fazer um contrato de uma sonda para operar só num campo, e aí ela fica à disposição para operar, eu nunca vou ter problema, porque ela vai estar sempre disponível. Ou então eu poderia contratar essa sonda para poder compartilhar com 3 campos. Então, a gente tende a trabalhar com recurso compartilhado. Por quê? Eu tenho a facilidade de, se eu contratar diretamente, primeiro que eu evito um rateio, eu não vou ter rateio, o custo vai ser direto. Segundo, que vai estar disponível. Mas o custo-benefício não se justifica, porque eventualmente eu posso estar com alguma programação diferente de produção e aquela sonda ficaria ociosa para aquele campo de petróleo e ela poderia ser usada em outro campo de petróleo, mas como o contrato é dedicado, eu não vou poder usar, então eu vou arcar ali com uma ociosidade brutal. Então, a gente trabalha com os recursos no máximo do compartilhamento, né? Esses recursos máximos compartilhados tem um efeito colateral para a gente, que trabalha com custos, porque para a gente alocar esses recursos, a gente vai precisar lançar mão do rateio, né? Então a gente acaba fazendo muito rateio. Como a gente tem diversos processos de prestação de serviço interno, a gente tem um problema que é o rateio sistemático do rateio. É o rateio do rateio do rateio, ou seja, é o rateio de uma área que aponta para outra, que recebeu o gasto, que juntou com o gasto do seu processo e que apontou para outra, que juntou o gasto com o seu processo e que foi assim adiante. E a pergunta que faz no final do dia para a gente é: tá bom, eu estou recebendo um valor aqui de 2 milhões, eu quero saber qual a origem dele. Bom, aí para eu te dizer a origem, eu tenho que fazer o caminho inverso, eu tenho que ir para trás. Aí eu faço o primeiro para o anterior, eu consigo facilmente, desse anterior para o segundo anterior eu consigo, mas depois vira uma teia. Aí eu tenho uma dificuldade grande de rastrear. Isso é um problema. Então, assim, tem que pôr na balança o custo-benefício. A decisão é recurso dedicado vis-à-vis recurso compartilhado. Recurso compartilhado, economia de escala. Recurso dedicado, posso ter uma ociosidade brutal. Onde que vai custar mais? Me parece que aqui ter ociosidade vai custar mais do que trabalhar com recurso dedicado, compartilhado. Mas, por outro lado, no recurso compartilhado, a gente é da área de custo desafiado a dar essa trilha dos gastos. A gente conseguiu evoluir muito com isso, com essas questões de sistema, de tecnologia, de inteligência artificial, de redes. A gente conseguiu evoluir bastante e a gente hoje consegue já capturar essa teia toda, né? Então, a gente já consegue capturar, a gente fazendo estudo aqui, a gente já viu que o mesmo gasto, a gente chama de passeio do gasto. Ele passeou 19 vezes, ou seja, ele saiu de um lugar e foi 19 vezes para frente, até chegar no ponto final. O ponto final é o ponto em que ele liquida para uma conta societária. Ou ele foi para o estoque, ou ele foi para a despesa, ou ele foi para o mobilizado. A gente consegue hoje pegar esse gasto que chegou no último nível e voltar. Consegue hoje fazer com menos dor do que a gente fazia anteriormente. Anteriormente era super manual, era um trabalho extremamente manual, muito difícil de fazer. Hoje a gente conseguiu, sistematizar. Então, não sei se eu respondi a pergunta do Lucas, que foi bastante importante, Lucas. Sendo uma empresa de commodities, né, acho que a estratégia da gente é capturar o maior valor possível quando o preço está aquecido, e quando o preço está reduzido. E como é que a gente consegue fazer isso? Sendo resiliente em custos. A gente precisa ter resiliência em custo. Então, a gente trabalha com custo baixo. Nosso custo de produção no pré-sal é em torno de US$ 5 um barril. Se você considerar que o preço do barril, eu não vi hoje quanto é que está, mas vamos considerar uma cotação de 80, a gente tem uma margem inicial de US$ 75 no barril. Considerando uma produção de 2 milhões de barris por dia, vezes 365 dias no ano, então a gente tem uma baita fábrica de dinheiro. Mas calma, não dá, não é para calcular assim, né? Essa conta inicial. Tem vários outros gastos que precisam ser deduzidos, né? Então, mas é uma conta bem inicial. Então, assim, esse é o custo de extração, tá?
Aí no Brasil a gente vai depender do contrato, se é um contrato de partilha ou uma concessão, vai ter encargos setoriais, vai ter participações governamentais, royalties, e isso às vezes é maior do que o próprio custo. Então, quando a gente vai olhar, aí tem a questão também de agregar esse custo de extração, não está incluído a depreciação dos investimentos. Então, quando a gente olha numa visão de custo total, a gente está falando de algo em torno de 35 dólares, que esse seria o custo total, né? O custo numa visão mais societária. Mas no custo mais gerencial para a gente, que é assim, quanto que é o lifting cost? O lifting cost é o custo de eu tirar o petróleo lá do fundo do mar, do pré-sal, em torno de 5 dólares, certo? Legal, André. Bom, eu não sei se vocês já perceberam, mas nós já estamos aí na reta final, já são quase 18 horas. Então, eu Passou vou, rápido o tempo, né? muito, muito, eu vou me permitir aqui fazer uma última rodada de perguntas, turma. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer todas que estão no chat, mas eu vou te colocar numa fria aqui, André, fazendo por atacar. Mas é Tá. porque a turma está perguntando sobre alguns artefatos que vocês usam. Então, a Isabela gostaria de saber se vocês usam gestão de custos interorganizacionais e a gestão do custo-alvo, né? E aí, como, em que nível, se puder dar uma luz sobre isso. A Dália está perguntando se vocês trabalham com preço de transferência, tanto no aspecto tributário, né, da porta para fora, como também no aspecto gerencial. Então, isso em termos de artefatos. E o Kassai provocou aqui para você falar um pouquinho como é que vocês estão em termos de inteligência artificial, se tem utilizado alguma coisa nesse sentido. Então, se você conseguir fechar aí com essas informações. Tá. Bom, então vamos lá. A primeira, em relação a artefatos da gestão estratégica de custos, relacionado a custeio-alvo e GCI, né? GCI, isso. Tá, então, olha, eu acho que esses termos são muito técnicos, né? Então, assim, a gente pode fazer uso, mas a gente não vai dar esses nomes. No final do dia, a gente não vai identificar. Mas eu consigo identificar a aplicação, né? Então, por exemplo, quando a gente é uma empresa, uma holding, né? E a gente chama, na verdade, de um sistema, nós somos um sistema chamado Sistema Petrobras. Nesse sistema Petrobras, a gente vai ter as nossas operações que estão dentro da própria Petrobras e a gente vai ter empresas no conglomerado econômico. Então, existem algumas empresas que são operacionais, por exemplo, a Transpetro é uma empresa operacional, ela tem operação, né? A PBI, PBio, né? PBlog, são empresas específicas que atuam. É, Outras empresas foram vendidas e tem muita paper company. Mas quando a gente, por exemplo, vamos pegar uma empresa operacional como a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, em certos momentos, a companhia, ela, para poder conseguir uma melhor negociação com os fornecedores, ela negocia um contrato em nome da Petrobras e em nome da Transpetro. Vou dar um exemplo, licença do RP. Se é o mesmo RP, se a Transpetro fosse fazer um contrato com a empresa fornecedora e a Petrobras, a soma seria maior do que a Petrobras fazendo esse contrato. Então, nesse caso, a gente precisa estabelecer o que nós chamamos de CCCD, um contrato de compartilhamento de custos e despesas, onde há um reembolso financeiro da empresa que está usufruindo do benefício dessa infraestrutura administrativa. Então, assim, existe uma economia para o sistema Petrobras, a gente conseguiu economizar dinheiro aí com esse contrato, e a gente também está obedecendo lá ao regime básico da entidade, né? Eu não poderia ficar com uma despesa que não é minha, na minha pessoa jurídica. Então, a gente faz esse ressarcimento por meio de um contrato que tem que ser assinado pelas duas partes e precisa ter desembolso de caixa. Então, no final do dia, a Transpetro tira dinheiro do caixa e paga a Petrobras, tem um conta corrente, ela lança lá uma despesa e a gente lança uma recuperação de despesa aqui. De certa maneira,
Não sei se a gente poderia usar isso como um exemplo de GCI, mas talvez se aproxime. Aonde eu vejo que tem um potencial grande do uso do GCI é com a nossa área de logística. A gente trabalha com recursos logísticos críticos e a gente é muito fornecedor também desse recurso para a cadeia, para toda a cadeia. Então, ali a gente vê possibilidade de ter o uso ah, dessas alianças mais estratégicas em prol do benefício compartilhado com todos. Então, assim, a gente, se você perguntar assim, se você chegar aqui na Petrobras, vocês usam GCI? É bem possível que digam que não, né? Vou ter que explicar primeiro o que que é a GCI, para quem não é muito da área, mas lá na área de negócio talvez tenha essa aplicação. Em relação ao custeio-alvo, a gente tem metas de custos, né? Então, assim, eu não sei se a gente usa a técnica exatamente como está na literatura do custeio-alvo. O que a gente tem, sim, são, como eu acabei de falar, a gente mudou um pouquinho a forma de fazer a gestão dos recursos, a gente passou a olhar os recursos de forma muito mais otimizada, buscando aumentar a produtividade, é, com a informação, né, o uso da informação ela é útil para isso, e eu acho que uma empresa desse tamanho, para ela ser mobilizada, precisa de um sistema que consiga fazer movimento. E eu acho que, na minha opinião, o sistema de valor, ele conseguiu fazer esse movimento que precisa. Porque, às vezes, você cria um modelo de gestão, uma empresa muito grande, não chega em todo mundo, né? Agora, com a amarração do sistema baseado em valor, todo mundo está bem por dentro que a performance ela é olhada, que uma melhor performance significa dizer que aquela área vai receber mais recursos para investimento, vai receber uma participação maior para distribuição de resultado, e isso, de certa maneira, reflete para os processos, é uma forma de comunicar de maneira mais transversal. Tá? Então, eu acho que em relação ao custeio-alvo, eu tenho dúvida, tá? GCI eu vejo mais possibilidade, mas em relação ao custeio-alvo, não sei se bem o orçamento seria uma boa saída para isso, tá? Qual foi a outra, professor? Eu esqueci. Lembrei da última do professor Kassai, mas tem uma outra antes. Inteligência artificial. A preço de transferência, Ah, sim, ótimo. Preço de transferência a gente usa, sim, usa o preço de transferência, usa tanto para fins de avaliação de desempenho, nos segmentos de negócio, quanto também usa para fins tributários. Não saberia explicar exatamente a parte tributária, porque não é uma área que eu tenho domínio, mas a gente tem um time de tributário que faz todo o que está na legislação da Receita Federal, observa todas essas normas. E do ponto de vista gerencial, e o societário também, né? Porque a gente também divulga informação por segmento de negócio, tem um CPC específico que cuida disso, então a gente usa as três vertentes, né? A tributária, societária e gerencial. No gerencial, como é que a gente usa, né? Para vocês terem ideia da dimensão, a gente usa uma referência de preço de petróleo, que é o Brent, e o nosso preço de transferência ele é baseado no conceito de custo de oportunidade. Então, existe uma gerência que controla uma tabela de preço de transferência por corrente de petróleo. Cada corrente de petróleo tem um preço no mercado diferente e internamente a gente usou uma fórmula para definir preços de corrente. Então tem uma gerência que mantém essa tabela de preços. Então o que que acontece? Quando a área de exploração de petróleo, ela produz o petróleo, ela tem duas decisões econômicas a tomar possíveis. Ou ela exporta o petróleo e monetiza uma receita de venda, ou ela transfere o petróleo internamente para a área de refino, que é uma outra diretoria, processar esse petróleo e transformar em gasolina, em diesel, etc. Obviamente que tem uma estratégia que está direcionando essas decisões por trás, tá? Não é assim, não fica a escolha, eu vou fazer isso hoje, não, tem uma estratégia direcionando. Mas quando há essa transferência ela é feita o que a gente chama APIT. APIT é preço interno de transferência. A gente usa a sigla para tudo aqui. Então é PIT, preço interno de transferência. Então, essa transferência é um volume que foi transferido de petróleo para a área de refinaria, o volume vezes esse preço de transferência que está cadastrado, que é um conceito de custo de oportunidade, que usa uma referência externa, que é o Brent, que é o preço de mercado do petróleo. É uma referência, tá? O que que acontece? Quando a gente vai olhar
o resultado da área de EIP, ela vai ter na linha de receita duas linhas: receita intersegmento e receita de vendas. Grande parte da receita é intersegmento, porque grande parte do petróleo produzido é transferido para ser processado em derivado. Essa receita intersegmento, ela acaba batendo lá no CPV da área de refino. E no final tem uma coluna que a gente elimina. Então, quando a gente vai fazer o ROCE, o retorno sobre capital empregado do segmento, o resultado de cada segmento está influenciado por esse preço de transferência. Então, existe ali uma discussão gerencial, né, tem um custo de transação em relação a isso, porque os gestores ficam discutindo esse preço. Aí imagina que, por exemplo, o IP passou um petróleo para a área de refino e que não está especificado da forma que ele deveria receber. Aí a discussão é, ó, então você está me passando uma matéria-prima que não está legal, eu quero um desconto no preço. Aí começa uma discussão, né, entre as áreas, que aí tem um custo de transação nessas discussões, né? Então a área de controladoria, ela é a fiel da balança nessa discussão, e é ela que vai acompanhar o desempenho. Então o preço de transferência, sim, a gente usa bastante o preço de transferência, tá? Acho que a última, estou com uma pergunta aqui do professor Kassai, eu não sei se é essa, entendi que é o único número, contabilidade fiscal gerencial, quais as ferramentas que utilizam, né, e depois se a gente usa a inteligência artificial para as projeções orçamentárias. É essa, né, professor? Isso Bom, mesmo. então, sim, em termos de número, a gente tem um único número em função do método monista moderado, a gente tem um número que entra pela gerencial e liquida para a societária. Então, esse é o nosso relatório que vai para o mercado, que é o societário. Só que esse número, a gente garante, o que eu quero dizer é que a gente garante uma integridade das bases. Porque no passado, ah, aí vocês me permitem abrir um parênteses, mas no passado a Petrobras, eu não estava na Petrobras, mas no passado a Petrobras fez um trabalho junto com o professor Catelli para implementar o modelo GECOM, né? Não sei se o professor Kassai acompanhou esse trabalho, Sim. mas muito tempo, finalzinho da década de 90. Naquela ocasião, eu não estava na companhia, mas eu tenho um histórico ali, né, que os meus colegas me contaram, mas naquela ocasião a empresa teve um presidente em que ele passou a visitar as unidades de negócio e, em função do conceito do GECOM, que é de uma avaliação econômica, essas unidades de negócio elas tinham bons resultados. Mas quando o presidente foi na contabilidade, olhou a DRE da contabilidade, o resultado da Petrobras era pequenininho. E aí o presidente falou assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem para a gestão, mas eu preciso que a soma dos lucros das unidades bata com o número lá que está na contabilidade. Eu preciso que isso bata. Mas se vocês quiserem fazer o modelo de gestão, o que for, não tem problema. Só preciso que você não diga que teve um lucro de 1 bilhão e quando eu vou na contabilidade tem 100 mil a Petrobras de lucro. Tem alguma coisa que não está batendo. Desde então, a gente precisou garantir uma integridade da base de informação. Como que a gente faz isso? Todos os gastos entram pelo grupo de contas que são gerenciais, que a gente chama de gerencial, e liquidam para a contabilidade societária. Então, se eu olhar, se eu puxar 2 e 3 ativo, passivo e resultado, e somar, ele vai bater com o meu gerencial, que é o 4, 5 e 6. É como se eu tivesse um espelho, está espelhado. Só que o meu espelho do gerencial, eu consigo gerar relatórios outros que eu não conseguiria gerar se eu não o tivesse. Então, assim, sim, é um único número, a gente só tem um número, mas eu posso ter informações para fins gerenciais internas diferentes daquelas que estão reportadas. Exemplo, P&D, CAPEX, orçamento CAPEX, P&D, societariamente despesa. A gente consegue ter essa visão. Então, o número vai bater, a soma vai bater. Antes a gente tinha essa dúvida se ia bater. Como a empresa ela é muito grande, a gente teve que tomar uma decisão no sentido de garantir a integridade das bases. Então, acho que sim, é um número só, professor. Quais ferramentas que a gente utiliza aí eu só não entendi se é no âmbito da nossa área de contabilidade ou na companhia. Se for na companhia como um todo, eu posso dizer que a gente usa as ferramentas mais avançadas de inteligência artificial que tem no mundo, né? A Petrobras, ela tem um computador, um supercomputador
para processamento de dados geológicos, que fica aqui no Rio de Janeiro, no centro de pesquisa, coladinho ali com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Então, assim, um computador que faz processamentos de dados geológicos robustos. Então, inteligência artificial o tempo inteiro, muita digitalização, mas na nossa área, vamos chamar de back-office. No back-office, para a gente pegar todo mundo, né? Contabilidade, desempenho, custo, todo mundo. No back-office, eu acho que a gente está caminhando desde o pós-pandemia, de forma acelerada, né? De forma acelerada, a gente mudou muito a forma de trabalhar. A gente hoje tem muito script, a gente hoje tem muito RPAs, tem muitas automações, tem muito job que está o tempo inteiro fazendo processamento, que antes a gente fazia tudo manual. É incrível pensar que em 2019 a gente trabalhava de uma forma e 2021, eu vou pular 2020, que foi um ano terrível, e que 2021 a forma é completamente diferente de trabalho, muito mais ágil, com um aumento de produtividade, gerando muito mais informação. Um detalhe importante, né, que essa informação ela está muito mais amigável para o usuário final, porque ele tem possibilidade de navegabilidade em painéis, ele não precisa mais entrar no RP. O RP tem que ser um repositório de dados, não pode ser a ferramenta de consumo da informação, que é muito técnico usar aquela codificação toda. Então, o gerente ele precisa ter uma visão mais gerencial. Então, hoje está tudo plugado, muito processamento em nuvem. Então, assim, eu acho que a gente não está na vanguarda do uso dessas tecnologias, comparado com a própria Petrobras em relação ao negócio, que aí sim ela está na vanguarda, mas a gente está acelerando e bastante nessa área. E, por fim, em relação às projeções orçamentárias, é, o orçamento fica com a área de desempenho, mas que é uma área para aqui, a nossa aqui, mas acho que não, que a gente não usa inteligência artificial nas projeções. O que a gente tem usado é muito análise de tendência, com muita ferramenta, né, de análise de dados. Aí sim, a Sim. gente tem usado software robusto de análise de dados, mas não chega ainda na inteligência artificial, não. Muito obrigado, André. Por nada, professor. André, muito obrigado. Pessoal, nós vamos combinar o seguinte: como a gente não quer ultrapassar o horário, todos temos os nossos compromissos, eu vou depois combinar com a professora André e a professora Raquel para que a gente possa mandar para o André as questões que foram feitas aqui no chat, que a gente não conseguiu dar conta de responder. Isso mostra que realmente a nossa sessão foi produtiva. E depois o professor André pode responder e a gente encaminha as respostas. Tem algumas perguntas bem interessantes aqui que certamente o André vai poder elucidar. Então, eu vou, antes de encerrarmos, passar a palavra à professora Raquel, que ela vai dar um recado também sobre o curso, né, Raquel? E depois a gente faz o encerramento com o professor André. Não estamos te ouvindo, Raquel. Maravilha. Estamos Agora tentando sim. a tecnologia aqui. Bem, uma fala rápida, que eu sei que a gente está caminhando para o final, e o André também tem compromisso daqui a pouquinho. Não tenho dúvida, acho que foi uma discussão de altíssimo nível. Eu, o professor Wellington, o professor Márcio, já era uma vontade nossa chamar o André há muito tempo, né, André? Acho que tentamos conversar aí por alguns momentos, mas contente que deu certo exatamente nesse momento que marca algo bastante especial para a gente na FPCAF, para nós do laboratório, que é o lançamento de um novo curso na FPCAF, o nosso curso de extensão em custos, estratégia e valor, e também acompanhado da reformulação de um outro curso que nós já tínhamos na casa, que é a nossa pós-graduação em gestão de custos e negócios. Então, acredito que tenha sido uma escolha muito certeira aí para marcar esse momento importante. E preciso aproveitar, agradecer demais, André, pela sua disponibilidade. Nos momentos em que a gente teve para conversar, fica muito claro a paixão que você tem pelo tema. Você é uma pessoa que transita, né, entre o ambiente acadêmico e o ambiente corporativo ou profissional, né, já há muitos anos. E isso fica muito claro no momento em que nós conversamos. Você tem essa capacidade de fazer a conexão entre os conceitos, as terminologias, do que de fato você vivencia na prática.
Você é um profissional que respira gestão de custos aí na Petrobras já há algum tempo. E inclusive teve, não sei se você chegou a compartilhar, mas projetos super bem sucedidos, inclusive de capacitação, né, dos colaboradores da Petrobras nos temas de controladoria e gestão de custos. E, obviamente, toda essa expertise, com toda essa expertise, você nos ajudou, isso vale destacar aqui, a formatar essa extensão. Então, o André, pessoal, teve uma participação extremamente relevante no desenho desse curso de extensão e também na reformulação da pós-graduação. Então, em nome da FECAF, aqui também em nome dos membros do laboratório, gostaria muito de agradecer novamente. Muito obrigada por ter topado participar dessa sessão. Pelo que eu pude perceber, você compartilhou muita coisa, inclusive aí da Petrobras. A Petrobras me parece que está realmente muito avançada em algumas questões. A própria implementação do modelo de gestão baseado em valor é algo extremamente sofisticado e, sem dúvida, deve ter exigido aí de vocês um trabalho intenso. Muito obrigada por trazer aqui para a gente, para o nosso público, parte do que você vive, né, e vivenciou aí na Petrobras. Acho que é isso da minha parte, professor Márcio, professor Wellington. Bom, professora Raquel, eu que agradeço o convite, todo esse trabalho que a gente pôde fazer nesses últimos meses, né? Como eu falei no início, é uma grande honra estar aqui conversando com vocês, com essa audiência super qualificada, possibilidade de rever o professor Márcio e o professor Wellington. Espero que da próxima vez a gente possa estar presencialmente para tomar um café. E muito obrigado pelo convite. Eu adorei conversar aqui. Eu vi as perguntas, são ótimas perguntas ainda que tem para responder. Vou responder todas, e aí encaminho para vocês. Muito obrigado pelo convite. Professor Wellington. Professor Eliseu, abriu o microfone. Professor Eliseu, por favor. Só para dizer o seguinte, eu concordo, viu, André? As perguntas foram ótimas, mas as respostas foram melhores ainda, viu? Parabéns e muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu gostaria, no momento do encerramento desse nosso evento de hoje, agradecer. Só agradecer ao professor Eliseu, né? O professor Eliseu aqui veio aqui a brilhantar, é um privilégio. Não quero falar muito, para não parecer que a gente está com a tietagem aí, né? Mas acho que todos sabem da importância que é ter um profissional, um professor como Eliseu neste evento. Agregou só a presença do Eliseu aqui, tá certo? Agradecer a Raquel pela coordenação do evento. Muito obrigado, Raquel. Raquel, que é nossa coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de gestão de custos da FIPECAF. Grande, brilhante coordenadora. Muito obrigado, Raquel, pela sua competência, pelo seu profissionalismo. Obrigado, professor Márcio Boninelli, pela parceria nessa trajetória aí das nossas pesquisas e aulas na área de gestão e mensuração de custos. Muito obrigado, André Ramos, pelo seu tempo, por compartilhar conosco o seu conhecimento, André. Muitíssimo obrigado. E a todos os demais participantes, senhoras e senhores, muitíssimo grato pelo comparecimento de vocês e até uma próxima oportunidade. Em breve, talvez aí dentro de uns 2 meses, teremos mais um evento no âmbito do nosso laboratório de gestão de custos. Um grande abraço e felicidade a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Abraço. pessoal. Um abraço.